Parlamentares e cidadãos se manifestaram sobre as declarações do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal após um vídeo do ministro em evento político no exterior viralizar nas redes sociais. O vídeo mostrava o ministro sendo questionado por citar fatos inverídicos, como uma suposta volta ao sistema de contagem de votos anterior às urnas eletrônicas e por admitir que atuou para alterar o resultado de um debate no Poder Legislativo. Nas redes sociais, parlamentares, juristas e cidadãos comuns questionaram por que o Senado insiste em fechar os olhos para a atuação política de alguns ministros do Supremo. Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis comentou as declarações de Barroso sobre um suposto déficit de civilidade dos outros. Bia Kicis explicou que o ministro foi questionado durante um fórum no exterior quando falava sobre os desafios que teria enfrentado durante sua gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Após ser questionado, o ministro disse que havia um déficit de civilidade e os cidadãos que o questionavam foram expulsos do evento. A deputada rebateu o ministro. Déficit de civilidade, a meu ver, não é as pessoas perguntarem, as pessoas se indignarem. Déficit de civilidade, a meu ver, é um ministro do Supremo fazer política. É um ministro do Supremo, do TSE, falar abertamente que lutou contra a volta do voto impresso. Porque ele foi para dentro do Congresso fazer isso, ele interferiu na votação, interferiu em outro poder, no processo legislativo. Então, isso sim é falta de civilidade. É um desrespeito à separação dos poderes. Bia Kicis prosseguiu. Agora, um brasileiro, uma pessoa indignada, dizer que não concorda, isso agora é falta de civilidade? E outra coisa, dizer que ele teve que lutar contra um processo antidemocrático? É isso que a gente está vendo. Ministros do Supremo e do TSE fazendo política e ainda se colocando contra o governo. Quer dizer, eles têm lado. Não é à toa que a cada dia que passa, a gente fica mais estarrecido com o que está acontecendo. Cada dia a gente fica mais estarrecido. É um verdadeiro absurdo. O senador Eduardo Girão compartilhou um vídeo da emissora Jovem Pan que repercutia a aprovação do convite a Barroso e também ao ministro Alexandre de Moraes para que prestem esclarecimentos sobre seus atos e apontou que a fala de Barroso é um elemento a mais para justificar a audiência. Girão disse: confirmada para 5 de julho a audiência sobre ativismo judicial de membros do Supremo Tribunal Federal. Agende-se. Nesta semana, o programa Pingos nos Is, da emissora independente Jovem Pan, repercutiu, através de seus talentosos comentaristas, a audiência pública que conseguimos aprovar na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado para discutir o ativismo judicial no Brasil. Além de renomados juristas, como Ives Gandra Martins e o ex-ministro Francisco Rezec, foram também convidados os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que são disparadamente os campeões de denúncias de prática explícita, de política ideológica e desrespeito à Constituição brasileira. E eles parecem não estar nem aí. Não param de fazer arbitrariedades. Hoje mesmo, em mais uma palestra internacional, dessa vez em Oxford, Barroso soltou outra pérola, fruto de um devaneio vaidoso incontrolável. Disse que, como presidente do TSE, abre aspas, precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques à democracia. Fecha aspas. Chegou ainda a faltar com a verdade também, quando se referiu ao debate do voto auditável no Brasil. Ainda bem que tinha brasileiro ousado do bem para colocar os pingos nos is. Enfim, o dia 5 de julho é a data marcada para a esperada audiência. Será um excelente momento para esses dois ministros explicarem esses abusos sucessivos, não apenas aos senadores da República, que foram os responsáveis pela nomeação desses magistrados, mas principalmente perante a sociedade, que vem manifestando crescente descontentamento com o desempenho de vários ministros da Suprema Corte de Justiça.
Gratidão, mais uma vez, ao presidente da comissão, que se sensibilizou com essa demanda da população, o corajoso e probo senador Regufe. Paz e bem. O deputado federal Marco Feliciano afirmou: ministro Barroso do STF, em nova manifestação política, diz que vivemos um déficit imenso de civilidade. Concordo. O marco fundamental da civilização foi a criação do Estado para dar cumprimento à lei. O Brasil vive hoje na barbárie. Não existe lei, só a vontade do juiz. A deputada Carla Zambelli alertou: não é papel de um ministro do STF gostar ou não das leis, muito menos interferir na decisão soberana do povo acerca de qualquer tema. Tampouco participar de eventos políticos com participação de pré-candidatos, eventos que têm lado, oposição ao presidente do Poder Executivo. O deputado Paulo Eduardo Martins disse: ministros da Suprema Corte não deveriam palestrar ou dar entrevistas como se fossem políticos ou celebridades. A exposição de suas posições, por razões óbvias, sempre causa inquietação social e desgasta a corte. O STF não precisa passar por isso. Deveriam, nos autos, preservar a Constituição quando provocados e ponto final. Quem de fato ataca a corte é quem a expõe indevidamente, pois compromete a credibilidade da instituição. Com o pretexto de combater supostos atos antidemocráticos, as cortes superiores brasileiras vêm promovendo arbitrariedades contra cidadãos sem respeito ao devido processo legal. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aí a gente chega aqui, lá na União, no United Kingdom, no Reino Unido. Durante a palestra do Fórum Brasil United Kingdom, promovida por estudantes da Universidade de Oxford e London School of Economics and Political Sciences, no Reino Unido, o ministro Luiz Roberto Barroso listou alguns dos desafios durante sua gestão à frente do TSE. Aspas, vamos ouvir o ministro Barroso falando. Durante a minha gestão, na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta do voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil, disse Barroso. Nesse momento, o ministro foi contestado por uma mulher que disse: é mentira, ninguém falou em contagem manual. Na sequência, é possível ouvir um homem questionar: como vamos confiar nas urnas se o cara que vai presidir
foi o cara que soltou o maior ladrão. Ao mencionar o projeto voto impresso, Barroso não informou aos presentes que a proposta não defendia o fim das urnas eletrônicas. A versão do texto da PEC da deputada federal Bia Kicis, que sou idiota, previa o comprovante impresso como segurança adicional, conferível pelo eleitor, para fins de auditoria, se necessário. O ministro também deixou de explicar a resistência do TSE em acatar as sugestões das Forças Armadas para as eleições deste ano. Barroso ainda se mostrou incomodado com o questionamento da plateia. Esse é um dos problemas que nós estamos vivendo no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Pessoal, déficit de civilidade, ao meu ver, não é as pessoas perguntarem, as pessoas se indignarem, né? Déficit de civilidade é um ministro supremo fazer política, é um ministro do Supremo e do TSE falar abertamente que lutou contra a volta do voto impresso, porque ele foi para dentro do Congresso fazer isso, ele interferiu na votação, interferiu em outro poder, no processo legislativo. Né? Então, isso sim é falta de civilidade, é um desrespeito à separação dos poderes. Agora, um brasileiro, uma pessoa indignada, dizer que não concorda, que o ministro está fazendo algo que não deve, isso agora é falta de civilidade. E outra coisa, dizer que eles teve que lutar contra um processo antidemocrático. É isso que a gente está vendo, os ministros do Supremo e do TSE fazendo política e ainda se colocando contra o governo. Quer dizer, eles têm lado. Não é à toa que a cada dia que passa a gente fica mais estarrecido com o que está acontecendo. Cada dia a gente fica mais estarrecido. É um verdadeiro absurdo. Não é, pessoal?